amigos, minhas amigas, vamos continuar a nossa grande aula, a primeira parte de normas gerais de circulação e conduta. Demos aquela paradinha estratégica para tomar um cafezinho, isso é muito importante porque a gente vai oxigenar o nosso cérebro, nós ficamos o quê? Muito mais atento aos detalhes. Vem comigo, vamos lá, né? Agora, daqui até o final da aula, nós vamos tratar de apenas um assunto, né? Um assunto muito importante, um assunto super potencial de ser cobrado em prova, que é o que? São as normas de ultrapassagem, né? Então, as normas de ultrapassagens, a gente vai começar dessa parte da aula até o final desta aula, né? Antes da gente ler os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, vamos entender o que vem a ser ultrapassagem. E vamos pegar o conceito no próprio Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu anexo 1. Inclusive, o anexo 1, eu sugiro que vocês aí, para ficarem competitivos, dêem uma lida aí geral no anexo 1. Vem comigo, né? Então, primeira coisa, ultrapassagem. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Palavra-chave aqui fundamental é isso, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Se você não retorna à faixa de origem, você não realizou uma ultrapassagem. Professor, vamos lá, rapidamente aqui, mostrando para vocês, né? Então, o que vem a ser a ultrapassagem? Nós temos aqui um veículo A e nós temos o veículo B, né? Então, dizendo aqui, interpretando esse conceito, né? Significa dizer, ó, que é isso aqui, ó, né? O veículo B ultrapassou o veículo A, né? Vem comigo. Movimento de passar à frente. O B passou à frente do A, positivo, passou, né? De outro veículo, que se desloca do mesmo sentido, ó. No mesmo sentido, positivo, ó, mesmo sentido, né? Aí, em menor velocidade, senão não tinha sido ultrapassado, né? E na mesma faixa de tráfego, necessitando sair da faixa de origem, né? Sair e retornar à faixa de origem. Então, esse é o movimento de ultrapassagem. Bacana? Professor, qual que é o artiguinho que nós estamos estudando aqui no código? É o artiguinho 29, né? O artiguinho 29 é um artiguinho importantíssimo nos nossos estudos. Artigo 29, inciso 9. Aqui começa. O inciso 9 é muito importante, né? Por quê, professor? Porque o inciso 9 do artigo 29, ele vai trazer para a gente a regra geral de ultrapassagem. Ou seja, as ultrapassagens que este movimento, tá, na mesma faixa, no mesmo sentido, de você sair da sua faixa e retornar, obrigatoriamente deverá ocorrer pela esquerda. Nunca esqueça disso. Tá? Isso aqui, então, eu gosto de ensinar vocês montando o quê? Um modelo mental, um juízo de valor. Então, vem comigo. A ultrapassagem de outro veículo em movimento, tá? Em movimento, ó, tem que estar em movimento para ser uma ultrapassagem, né? Deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, né? Tá, obedecida a sinalização, ou seja, locais permitidos de ultrapassagem, por exemplo, demais normas, velocidade, assim por diante, né? Então, é pela esquerda. Aí tem uma única exceção de ultrapassagem pela direita, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, né? Ok, então, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, neste caso, é permitido efetuar a ultrapassagem pela direita, tá? Então, regra geral é pela esquerda. Professor, não entendi muito bem esta exceção, né? Claro, você tem que entender as exceções, porque examinador, não sei por que ele adora cobrar nas provas as exceções. Vamos lá, o que está dizendo aqui, né? A exceção. Vamos supor que você está numa pista duplicada, né? Bacana, né? E tem um carro que está
que está na faixa da esquerda, né? A faixa da esquerda, você sabe que a faixa da esquerda é aquela destinada para ultrapassagem e destinada também para os veículos com maior velocidade. Nós sabemos esse é o trabalho da faixa da esquerda, né? O que acontece? 200 metros antes, lá na frente vai ter uma rotatória à esquerda, lá na frente vai ter uma curva à esquerda, lá na frente vai ter o quê? Um retorno à esquerda. Este carro que está na esquerda, tá? Que está na faixa de ultrapassagem, que está na faixa de veículos de maior velocidade, ele está dando seta que vai virar à esquerda. Tá? Ou seja, ele vai fazer o retorno daqui 200 metros. Né? E você está atrás, na pista de velocidade, na pista de ultrapassagem. Bacana, nada de errado. E aí, professor? E aí, este cara, tá? Ó, ele vai virar à esquerda, não é isso? Então, você, neste caso, o código permite que você, tá certo, vá para a direita e possa efetuar a ultrapassagem somente neste caso. Bacana? Então, isso é importante, ok? Prof, eu não ultrapassei pela esquerda, né? A esquerda tinha bastante carro, eu fui pela direita que estava vazio. E aí? E aí, você cometeu um 99, né? Você vai cair lá no 99. O que diz um 99? Vem comigo aqui. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocando na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Ou seja, este salvo aqui, ele é o quê? Ele está recepcionando esta regra aqui, essa norma de circulação, né, essa norma geral. Então, assim, ó, se você ultrapassar pela direita, está errado, tem que ser esquerda, tem essa única exceção. Você vai cometer uma infração média, né? Ou seja, 4 pontinhos aí na carteira e vai levar uma multa, né? Uma multa aí, menos um dinheirinho do bolso. Bacana? Então vamos lá, a regra geral é esquerda, né? E agora, o inciso 10. O inciso 10, né? Ele vai trazer 3 condutas, né? 3 comportamentos necessários para que o condutor do veículo adote antes de ultrapassar, que você já sabe, você é usuário do trânsito. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que. Então, antes, né? Gente, você está lá para ultrapassar, né? A primeira coisa que você faz é o quê? Vamos lá, papo reto, olho no olho. É o quê? Olhar do retrovisor, né? Olhar nos retrovisores, se tem algum carro atrás de você que já iniciou o processo de ultrapassagem. Então, é a primeira conduta que você faz, não é isso? Claro, a primeira conduta vai ser o item A. Olha aqui, nenhum condutor que certificasse de que nenhum condutor que venha atrás haja começado, ficou um português feio, né? Uma manobra para ultrapassá-lo. Então você tem que olhar, né? Lá no seu retrovisor se tem alguém que vai te ultrapassar. Bacana, né? Tudo isso porque para impedir uma colisão. Depois que você olha atrás, né? Não vem nenhum carro. O que você faz? Você olha para o carro da frente, verifica se o carro da frente já está iniciando uma ultrapassagem, né? Ó, certifica-se de que quem o precede, ou seja, quem está na sua frente, na mesma faixa de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Tá? Então, essas aqui são medidas, né? E a terceira coisa, o que você faz, cara, né? Terceira coisa, o que você faz, né? O que você faz? Você vai dar uma olhadinha, tá? Na pista ao lado, né? Para ver o quê? Se tem o espaço necessário para você efetuar a ultrapassagem. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, numa extensão suficiente para a sua manobra, não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Então, são 3 comportamentos aqui que você adota antes de iniciar uma ultrapassagem. Olha no retrovisor, verificando se está livre, se não tem ninguém ultrapassando. Dá uma olhada na frente, no veículo que você deseja ultrapassar, se ele não iniciou uma outra ultrapassagem de um terceiro. E o terceiro e último, a atitude que você deve ter, uma conduta obrigatória, é o quê? Dá uma olhadinha para a pista que você vai utilizar para ultrapassagem, se tem espaço de segurança suficiente. Bacana? E o inciso 11, professor? Aqui é antes, né? O inciso 11 é ao efetuar. Ou seja, aqui
você iniciou, tá? Iniciou a ultrapassagem. Você já olhou no retrovisor, olhou na frente e tem segurança. Bacana. E agora, o que você faz, né? Primeira coisa que você faz é o quê? É dar a seta, né? Você dá a seta, né? A seta ou o gesto da mão, mas a seta, né? Então, o que você faz aqui? Primeiro, vem comigo. Todo condutor, ao efetuar ultrapassagem, deverá, primeiro, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo. Qual que é? Para cima, né? Ok. Ou por meio de gesto convencional. Tá? Ou por meio de gesto convencional. Bacana, né? Pronto. Você está indicando que você vai sair da pista, né? Qual que é a segunda conduta, né? A segunda conduta, você vai o seguinte, afastar-se do usuário ou usuários. Olha aí, tá? Do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Tá? Então, o que acontece é que você iniciou, você está indo para a faixa de ultrapassagem, né? Você vai o quê? Afastar desses dois usuários, né? Do usuário ou usuários. Aqui está permitindo que você possa ultrapassar, né, mais de um veículo em uma manobra, ó, usuário ou usuários, né? Bacana, isso aqui está autorizando, né? Aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança, né? Ou seja, não ficar muito próximo ali do carro que você está ultrapassando. Então essa aqui é a medida, né? E a terceira e a última ato que você faz a ultrapassagem, né? Aqui você já afastou com segurança, né? E agora, professor? Você está afastando, já afastou com segurança. Você vai retornar à pista, exatamente, né? Retornar após a efetivação da manobra à faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora, né, de direção do veículo, né? Você vai pôr para baixo ou fazendo o gesto convencional. Tá? Esse é o gesto, ó. Ok. De braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir os veículos que ultrapassou. Então, isso aí que significa uma ultrapassagem com segurança. Então, você tem que entender que, fazendo um breve resumo do que nós estamos trabalhando até agora. Tá? Regra geral, esquerda. Tá? Regra quase geral. Só a direita quando o carro da frente está sinalizando que vai virar à esquerda. Aí você vai pela direita. Bacana. Fechou. Tá aí, né? Depois, inciso 10. Nós temos o quê? As atitudes antes de iniciar a ultrapassagem. E agora, ao efetuar a ultrapassagem, né? Ok, bacana, né? Professor, e aí? Cara, aqui é um curso completo, né? Isso é ultrapassagem. Prof, o que vem a ser forçar ultrapassagem, né? Isso, forçar a ultrapassagem, é um dos maiores índices de acidentes com morte no trânsito, né? O cara não tem a paciência, também as nossas vias também não ajudam muito os nossos condutores, né? Então, o que é forçar a passagem, né? O que é forçar a passagem, né? O que vem a ser forçar a passagem, né? Não ultrapassagem. Ultrapassagem é aquilo que nós já explicamos para vocês, né? Tem essas medidas, né? O cara tá lá, tá no desespero, tá colado lá, desculpa a expressão, lá no seu cangote ali, né? E aí ele olha para o lado, né? E verifica que não, que tá vindo o carro, tá? E ele faz o quê? Ele força a passagem. Força no que sentido? Ah, eu vou dar uma acelerada aqui, dou uma acelerada, né? O carro que está vindo ao meu encontro, né? De meu encontro, né? De encontro, né? Ele dá uma reduzidazinha. E você vai lá e faz a forçagem. O cara vai lá e faz a passagem. Muito comum, cara. Muito comum isso aí, cara. Muito comum mesmo, né? Já fiz algumas viagens de carro, cara, e algumas viagens aí tive experiências como essa aqui. Rapaz, eu já fui jogado por caminhão, cara, no acostamento. Se eu não tirasse o carro, cara, já tinha sido patrolado pelo caminhãozão lá, gigante, né? Então, isso aqui, forçar a passagem. Gente, forçar a passagem, olha o termo. Você tem que decorar isso, não é forçar ultrapassagem. É diferente, né? É forçar a passagem. Esse é o termo que o Código de Trânsito Brasileiro está utilizando. Você vai fazer um concurso público. Aqui não estou fazendo um curso para instrutor. Eu estou ensinando você como você vai vencer a banca, vai acertar todas as questões de prova, né? E aí, professor? Se você forçar a passagem, você vai cair no 191, né? Olha o 191.
houve uma redação aí, vou considerar até recente, né? Ok, né? Ó, forçar a passagem. Tá? Forçar a passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos. Tá? Opostos, né? Ok? Estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Então ele está próximo, não tem aquelas faixas de segurança. Fez isso, caiu, infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Penalidade, multa, entre parênteses, 10 vezes, né? Então você vai pagar a multa 10 vezes, né? Gravíssima, para quem ainda esqueceu, é R$ 293,47, ou seja, R$ 2.930, né? R$ 34,70. 3 conto aí praticamente, né? E além disso, suspensão do direito de dirigir. Você vai ter essa medida administrativa também de suspensão, tá? De direito de dirigir. Claro que a gente vai ver isso no momento oportuno, lá para frente no código, né? Aí tem um parágrafo único, que é mais uma outra punição para um reincidente, né? Cara, o direito, né? Isso aqui, o direito, a filosofia do direito, ele sempre vai punir aqueles de má fé e os reincidentes, né? Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência, tá? No período de até 12 meses da infração anterior. Então, o cara fez isso, forçou passagem, ele pode levar uma multa de 6 conto aí se tiver menos de 12 meses. Bacana, importante cair em concurso, vem comigo. Detran Mato Grosso 2015, o FMT, cargo de inspetor. Em rodovias, forçar uma ultrapassagem em local proibido acarreta a multa D, né? Aí ele deu ele não usou o termo correto, na verdade é forçar uma passagem de acordo com o código, mas dá para a gente entender. Quando ele fala, né, rodovia, forçar uma ultrapassagem, né, ele está querendo que você saiba o quê? Os conceitos lá do artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá aí, né? Qual que é a multa? Nós já sabemos. A multa é o quê? É gravíssima, né? Tá certo, né? Com o seu valor multiplicado por 10 vezes, né? 10 vezes. Então tá aí. E mais o quê? Uma medida de suspensão da autorização para dirigir. E se você forçar a passagem por mais por um período de 12 vezes, for reincidente, esta multa vai ser multiplicada por 2, né? 2 vezes, ou seja, uma questão aí fácil aí, quem estudou com LAC aqui com o professor Luiz sabe, tão gravíssima, 10 vezes. Então, gabarito letra D de dado, né? Vem comigo, ainda falando de quê? Ainda falando aí de ultrapassagem, né? Uma regra de preferência, vem comigo. Os veículos que se deslocam sobre trilhos. Professor, então os veículos que se deslocam sobre trilhos, né? E aí, professor? Bonde, trem, VLT, tá? São alguns exemplos de veículos que o quê? Eles vão o quê? Eles circulam, deslocam sobre trilhos, né? O que o código está passando para eles, cara? Terão preferência de passagem. Então, os veículos de trilhos terão preferência de passagem. Por quê? Você imagina lá um trem, cara, com 50 vagões, né? Já precisa você parar um negócio desse, cara, e depois você iniciar a aceleração novamente, demora demais. Então, claro, então ele, né, tem preferência de passagem sobre os demais. Olha só, sobre os demais, ele fica falando assim, todos os outros veículos, né? Todo mundo vai ter aí que aguardar a passagem do veículos que deslocam sobre trilhos, né? Claro, respeitadas as normas de circulação, né? Durante esse trecho, ele vai ser obrigado a reduzir a sua velocidade, né? Então, a única preferência que ele vai ter vai ser a preferência de passagem, mas vai ter que respeitar as regras de circulação. Bacana? Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º, né? O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele fala de transposição de faixas, né? Professor, o que é transposição de faixas? Vamos lá no Código de Trânsito Brasileiro, no seu anexo 1. Transposição de faixas é a passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra, né? Ah, professor, como assim, professor? Vem comigo aqui, ó.
transposição de faixas, né? Está aqui, né? Então você está aqui, nessa faixa aqui, ó. Está aqui, né? Está aqui nessa faixa aqui, você é o veículo A, né? Então o que está falando aqui? A transposição de faixa. Isso aqui, né? Ó, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra, né? Agora vamos ler o parágrafo único. As normas de ultrapassagens previstas na linha A e B do inciso 10. Inciso 10 é antes, né? Então este cara aqui, né? E esse cara aqui, ele vai ter que fazer... O que o inciso A? Olhar no retrovisor, se não ver se vai ter alguém querendo ultrapassá-lo. O que é o B? Olhar para frente e verificar se o cara que estiver na frente está efetuando alguma manobra, né? Se tiver alguém na frente, se não tiver, bacana, né? Ok. E, A e B do inciso 10, 11, que é ao efetuar, né? O que diz a linha A? Seta, direita ou esquerda, né? E o inciso B? O inciso B é seta, você tem que deslocar com segurança das faixas laterais, né? Aí ele fala aqui, ó, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda quanto da direita. Então, na transposição das faixas, ó, você pode tanto na direita quanto à esquerda, mas você vai ter que respeitar essas regras de ultrapassagem. Isso que diz o nosso parágrafo primeiro, né? Aqui é para você aprender. Ah, professor, isso eu já sei, bacana, já sei, mas aqui é uma forma mais técnica, uma linguagem diferente aí que é cobrada em concurso, né? Vem comigo, parágrafo 2º, né? Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, tá? Em ordem decrescente. Ó, ordem decrescente, ó. Decrescente, tá? Então vamos lá, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, né? Neste artigo. Então você tem que neste artigo, né? Vem comigo, né? Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, né? Nós temos aqui, ó, veículos, ó, de maior porte. Esses veículos maior porte são responsáveis, olha aí, por quem? Pelos veículos de menor porte. A regra é essa, o modelo que opera sempre, os veículos sempre os maiores são responsáveis pelos menores, né? Então tá aqui. Vamos lá, decrescente, né? Do maior para o menor. Tem mais. Os motorizados, aqui. Motorizados, tá? Pelos, esse pelos aqui são responsáveis, aí, né? Por quem? Pelos não motorizados, tá aí. Olha um esqueminha para vocês aí, né? E juntos, aí, esse e mais esse, responsáveis por quem? Pela incolumidade dos pedestres. Aí, P10-3. O que é esse incolumidade? Pela segurança, pela sensação de segurança dos pedestres. Então, o pedestre aí ele vai ter que ter, todos os outros demais são responsáveis aí pela incolumidade incolumidade, um termo muito usado na segurança pública, pelos pedestres. Bacana? Pronto, né? É isso aí. Fechou? Fechou. Tá. Cai em prova com certeza, cara. Tudo isso aqui é importante, né? E agora, professor? Agora nós saímos do artigo 29 e a gente vai para o artigo 30, né? Como disse para vocês, dessa aula aqui até o artigo 39 é o bloco que o professor classificou como ultrapassagem. A gente vai saber tudo de ultrapassagem, né? Vem comigo aqui. Artigo 30, né? Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, né? Vem comigo, né? Então, o que está falando aqui, gente? Ó, vem comigo aqui. Agora é diferente. Você não vai ultrapassar, você vai ser ultrapassado. Você sendo ultrapassado, você vai ter que ter algumas condutas no trânsito, né?
Ah, professor, eu vou ser ultrapassado, eu vou acelerar para evitar, para dificultar. Não, se você fizer isso, você vai estar cometendo uma infração. Tá? Você está cometendo uma infração. Você está lá, 70 por hora, na boa, chegou um carro lá, né, chegou um Land Rover lá e quer passar você. Porra, Land Rover não, cara, eu vou dar uma acelerada, vou ver que esse cara queimou, não. Se você fez isso, você está o quê? Desrespeitando. Cara, o trânsito é uma expressão de humildade muito grande, cara, de comportamento. Então, vamos lá. O que você deve fazer? Duas situações, né? Primeiro, se você estiver na faixa de ultrapassagem, se você estiver na faixa, tá, de alta velocidade, o que você vai fazer? Olha só, se você estiver circulando na faixa da esquerda, na altura do campeonato, você tem a obrigação de saber o que significa a faixa da esquerda. A faixa da esquerda, nós falamos já nessa aula, na parte 1, é aquela faixa destinada para ultrapassagem e destinada também para os veículos de maior velocidade. Então você está nessa faixa. O que você deve fazer? Qual que vai ser a sua conduta? Deslocar-se para a faixa da direita. Ah, professor. Detalhe, sem acelerar a marcha, tá? Ou seja, mantendo o seu ritmo. E você deixa o caminho livre para quem está na esquerda. Então tá aí para você, né? Prof, eu gosto de desenho. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá, né? Tá aqui, né? Sentido único. Aí. Então aqui está o A. E aqui está o B. Ok? Olha lá. Vem comigo. O B está com propósito de ultrapassar e você percebeu. Qual que é a sua atitude? Mandar para cá. Porque o B não pode vir para a direita e depois para a esquerda. Não pode. Para ultrapassar. Ele só pode fazer isso, a gente já viu já uns minutos atrás, se o A estiver sinalizando que vai virar à esquerda. Aí pode, né? Então, essa atitude aqui correta, né? Então, tá aí essa atitude correta aqui do A. Tá aí essas coisas que caem na prova, né? Ótimo, né? Vamos lá. E agora, professor? Agora, você não está na faixa da esquerda. Você está numa faixa normal, né? Você não está na faixa da esquerda. O que vai acontecer? Se estiver circulando nas demais faixas, ó, nas demais. Então a regra de cima só se você estiver, só se o condutor que for ultrapassado estiver na faixa da esquerda, né? Manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Então você está lá de boa, tranquilo, sem acelerar a marcha, tá? Então este é o comportamento necessário, este é o comportamento requerido, na boa, né? Fica na sua, né? Ok. Parágrafo único, vem comigo, tá? Esse aqui no parágrafo único cai demais, tá? Eu já perguntei para vocês, é permitido você ultrapassar mais de um carro? Sim, se tiver com espaço de segurança, todas aquelas regras é possível. Bacana, tá aí. Agora o seguinte, né? O parágrafo único, tá? Eu vou dar o nome desse cara aqui, daquele famoso comboio de caminhões, né? Nós sabemos que o país ele passa por uma crise aí muito grande de insegurança pública, né? Então as grandes transportadoras, de vez de mandar um caminhão sozinho, ele manda em comboio, né? Para o quê? Para um cuidar do outro, né? Você assaltar um caminhão é uma coisa, agora você assaltar 3, 4 caminhões é outra coisa, né? Tem mais pessoas podem estar avisando aí, desculpa, aí, os órgãos de segurança pública, o próprio socorro, né? Então esse aqui é o cara, o que ele fala aqui? Os veículos mais lentos, né? Vou colocar um comboio, caminhão, né? Quando em fila, um atrás do outro, não pode ficar no cangote. Qual que é a postura desses veículos que são mais lentos e estão em fila, tá? Qual que é o comportamento que o Código de Trânsito cobra deles? Olha só, deverão, olha o verbo, deverão, olha o comportamento solicitado por deverão, deve, né? Manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem passam se intercalar na fila com segurança, né? Então tá aí, então ele tem que deixar um espaço considerável entre um caminhão e outro para que os outros façam que as manobras corretas, né? Cai. O que mais cai aqui é o parágrafo único desse artigo 30, né?
Falar em cair, vamos ver como é que esse assunto foi cobrado. Vamos ler de novo para você acertar a questão facinha. Vem comigo aqui, ó. Os veículos mais lentos, quando em fila, tá, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança, né? Intercalar na fila. Ótimo. Prefeitura 2018 e BFC, cargo de analista de trânsito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos mais lentos, tá, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que ultrapassem possam, né? Ou seja, aqui é um parágrafo único, né? Então, o que ele fala o Código de Trânsito? Ele fala o seguinte, o comboio, né? O que ele fala? O carro está lento, ele está em fila, então ele obriga esses caminhões, o quê? Esses veículos, o quê? Manter distância entre eles. Para quê? Para que o outro possa ultrapassar, intercalar entre a fila, intercalar na fila com segurança. Parte final. Manter a velocidade? Não. Se manter afastado dos caminhões? Claro que não. Intercalar na faixa de ultrapassagem? Não é na faixa de ultrapassagem, né? A faixa de ultrapassagem é da esquerda, né? Tá errado, né? Muita gente aqui marcou a letra C, tenho certeza. Qual que é? Intercalar na fila com segurança, né? Só para vocês terem uma ideia, artigo 30, parágrafo único, ó. Se intercalar na fila com segurança, né? Então, o gabarito correto é a letra D de dado, né? Aqui na LAC você aprende, claro, fixar o conteúdo, os artigos e também compreender a matéria. Quando você compreende, fica mais fácil fixar o conteúdo. Então, gabarito, letra D de dado. Artigo 31, vem comigo, né? O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, ou seja, né? Nosso assunto dessa aula aqui é o ultrapassagem. E esta regra aqui é a regra específica para quê? Transporte coletivo. Então, esse é o transporte coletivo, claro, o ônibus, né, ele está parado. Qual que é a regra que o condutor deverá ter? Qual que é a conduta dele? Vamos lá. Primeiro, ó, vamos lá. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte que esteja parado. Então, você está atrás, você quer ultrapassar esse veículo de transporte? Claro que pode, você não tá... Claro que pode, não é proibido ultrapassar. Só que você vai ter que ter essas atitudes. Vem comigo. Efetuando embarque ou desembarque de passageiros. Então, ele está ali, efetuando embarque e desembarque. Lembra, gente, a proteção sempre são os pedestres, né? Ó, absoluta, né? Todo mundo tem que é responsável pelos pedestres, né? É a parte mais fraca da situação. Então, primeira conduta que ele tem que ter. Ó, vou botar em vermelho aqui, tá? Até em vermelho aqui, ó. Primeiro, ó, reduzir a velocidade. Pronto, né? 2, dirigir com atenção redobrada. Redobrada, tá aí, né? Ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Então está aqui essas medidas que tem que ter quando o veículo é de transporte coletivo. Então, redobrada aí atenção e deve reduzir. Ah, professor, tem que acelerar? Não precisa acelerar, cara, porque o cara está parado, né? Então, com pouca velocidade, né, você consegue aí ultrapassar o veículo, né? A preocupação do legislador aqui é dar segurança aí, com certeza, aos pedestres, né? Bacana, né? Vamos lá, artigo 32, né? O que traz o artigo 32? O artigo 32 é muito importante, né? Professor, é permitido ultrapassar? Claro que é permitido ultrapassar. Nós vimos já várias regras de ultrapassagem. Agora, o código, né, textualmente, né, ele trouxe 5 casos na qual é proibido você ultrapassar. De novo, o código trouxe 5 restrições, tá? 5 proibições que você não pode ultrapassar. Você vai fazer concurso público, cara. Você tem que pensar na cabeça do examinador. O examinador gosta de cobrar aquilo que não pode ser feito, né? Então vamos lá, artiguinho 32, né? O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e em pista única. Ou seja, este artigo 32, ele vai, né? Olha aqui, ó, tá? Ele vai atingir
As vias, vamos fazer certo, professor. Aí. As vias de duplo sentido, né? De direção. E, né? E, ó, E, tá? Olha aqui, o E, né? Ó. E, olha só. E as pistas de sentido único, tá aí, tá? E, né? Então, nas duas, serve das duas. Eu já vi questão de prova que ele fala, é sentido único, você pode ultrapassar em uma curva. Não pode. Então, vamos lá, você não pode, vamos lá. Nos trechos em curvas, então você não pode ultrapassar em curvas nem em duplo sentido e nem em sentido único. Bacana, né? Em aclives, sem visibilidade suficiente, né? Professor, ó. O que é o aclive? É a subida. Muitas questões de prova colocam declives, né? Então está aqui o A. O A não tem como enxergar o B. É uma questão de quê? De campo visual. É claro que aqui, então, vai ter uma sinalização que vai proibir essa ultrapassagem. Não force essa passagem que pode ocorrer trânsito. Então, não pode fazer isso, né? Agora, no declive, dá, né? Por quê, professor? O cara está aqui, né? O outro está lá, ó. Ele já tem um campo visual maior, entendeu? Então, no declive é permitido. Então, essa regra aqui é somente nos aclives, né? Aclives, o cara vai colocar declive, bacana, né? Então, é a segunda restrição, né? Terceira restrição, nas passagens de nível. Puxa vida, professor, tudo bem, eu vou decorar esse negócio. Mas o que significa esse passagem de nível, né? Vamos lá no Código de Trânsito Brasileiro, já falei sobre isso, né? Passagem de nível é todo o cruzamento de nível, ó, todo o cruzamento de nível de uma via e uma linha férrea, ou trilho, ou bonde com pista própria. Então, isso aí que é a passagem de nível. Então, você não pode efetuar a ultrapassagem lá quando tem um trilho, por exemplo. Não é permitido, né? Então, isso aqui é fácil, essa é a terceira restrição. Quarta restrição, sobre pontes e viadutos. Você não pode passar entre pontes e viadutos, não pode ter essa ultrapassagem. E, finalmente, claro, nas travessias de pedestres, né? Professor, eu não estou entendendo, né? Então, tudo bem. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Essa pista aqui. Tá? Aí. Ó. Sentido único. Tá aí, né? Aí aqui. Tem uma faixa de pedestres devidamente. Então, nessa faixa de pedestres, você está proibido a efetuar a ultrapassagem, ó, tanto no sentido único quanto em sentido aqui, entendeu? Ou sentidos aí opostos. Você não pode fazer isso aqui, ok? Fechado, né? Pronto, né? Agora, exceto, né? Exceto o quê? Quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem, né? É claro, quando tem a sinalização, significa dizer que ali é uma exceção à regra, e essa exceção só existe porque teve uma engenharia de trânsito que estudou a situação, e no estudo dessa situação falou, não, aqui é permitido, né? Ou quando sinalização permitindo ultrapassagem, né? Quando tem um guarda de trânsito ali, por exemplo, ali tem um PRF, tem tem um PRF, tem um policial, tem um agente que autoriza, bacana? Então, exceto quando houver sinalização permitido a ultrapassagem, né? Resumindo para vocês, o artigo 32, de extrema importância para o nosso estudo, está aqui. Não pode, então, ultrapassar trechos em curvas, trechos em aclives sem visibilidade, né? Nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres. Não pode efetuar nenhum tipo de ultrapassagem. Vamos lá, treino rápido para a galera, né? Vem comigo aqui. Concurso aí do TRT 7 2009, FCC, cargo de analista, né? Uma questão um pouco antiga, né? O condutor não poderá ultrapassar veículos nas vias de duplo sentido e direção e pista única, bacana, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Tranquilo, né? Caput do artigo 32. Nos trechos de curva, né? Primeiro caso, né? Em aclives sem visibilidade, segundo caso, né? Vem comigo, suficiente. Nas passagens de nível, trilhos,
terceiro caso, né? Nas pontes e viadutos, quarto caso, né? E faltou o quinto, né? Faltou o quinto, tá aqui. O quinto, faltou o quê? Passagens de travessias de pedestres, aqui, ó, letra D. Ah, professor, tô sabendo, cara, você vai acertar tudo, cara. Então, gabarito correto é a letra D de dado, né? Letra D de dado. Fechou? Tranquilo, né? Vamos lá, continuar. Artigo 33, né? Ainda falando de ultrapassagem, né? Mais uma restrição de ultrapassagem. Primeiro, as interseções. O que é interseções? É isso, quando há o cruzamento aqui, ó, de duas vias, né? Então, o que está falando aqui? Ó, nas interseções e as suas proximidades, né? Vamos lá, não poderá efetuar ultrapassagem. Vamos traduzir o que está escrito, né? Nas interseções, são duas proibições, né? Ó, primeira proibição e segunda proibição. As interseções é isso aqui, ó, onde vai cruzar. Então, este cara aqui não pode fazer ultrapassagem, né? E o outro, proximidades, ó, olha aqui. Nessas proximidades aqui, também não podem fazer ultrapassagem. Isso que está escrito, né? Então, nesses pontos aqui, não podem efetuar ultrapassagem, né? Bacana, tranquilo, mais uma restrição aqui, tá? De você efetuar a ultrapassagem, né? É claro, se você desrespeitar essas regras, você vai ter as infrações e a gente vai ter as aulas de infrações, né? Uma a uma, né? Artigo 34. 34 é o meu número da sorte, tá? Vem comigo aqui. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, tá? Usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando a sua posição, sua direção e a sua velocidade, né? O artigo 34 está dando uma orientação de segurança, né? Então, quando você vai executar uma manobra, essa manobra pode ser de virar à direita, à esquerda ou de retorno, qualquer uma, né? Então, ele tem que certificar que pode executar sem perigo, né? Para os demais usuários, os demais motoristas, pedestres, etc., né? Na via que o seguem, Então, ele tem que se preocupar quem está atrás dele, ele tem que se preocupar quem está na frente dele e aqueles que vão cruzar com ele, né? Olha aí, tem que preocupar com todo mundo quando vai fazer manobra. Tem que ficar sempre atento, de direção defensiva, né? Com ele, considerando a sua posição, a sua direção e a sua velocidade. Então, é uma conduta aí, uma postura que ele deverá ter. Então, isso aqui está falando atenção com tudo, né? Artigo 35, né? Vem comigo aqui, né? O que diz aqui o artigo 35? Ele vai falar sobre a segurança do deslocamento lateral, tá? Lateral, direita ou esquerda, vem comigo, né? Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, né? Então é o seguinte, qualquer deslocamento lateral, o que é sinalizar com antecedência? Por meio da luz de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional. Ok, então deslocamento lateral, o código está falando que qualquer deslocamento lateral ele está sendo bastante amplo nesse sentido aqui. Você tem que ter a luz, a seta, né? E também o que? O gesto convencional, ok. Aqui que vem aqui. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, né? Transposição de faixas nós vimos lá atrás. Olha aí, né? Olha aí, transposição de faixas, né? Qualquer faixas, né? Então ele está aqui. Então ele pode transpor para a direita, esquerda ou para a direita. Isso é transposição de faixas, né? Movimentos, ó, transposição de faixas, né? Aqui é o primeiro caso que ele vai ter que sinalizar com a seta ou a mão, né? Movimento de conversão à direita e conversão à esquerda e retornos, né? Ou seja, ele vai virar à esquerda, conversão à esquerda, convenção à direita, ou se ele vai fazer um retorno, tá?
Então, todos esses casos, tá? Ele é obrigado a informar todos os usuários de trânsito, né? Mesmo que não tenha ninguém. Então, ele é obrigado o quê? Ele é obrigado a fazer a sinalização correta. Bacana? Ok, artigo 35, né? Então, comigo. Agora, artigo 36, né? Fala do lote lindeiro, né? Lote lindeiro. O que ele está falando aqui? O artigo 36 é aquele que vai dar uma preferência, né? Vem comigo. O condutor que for ingressar numa via precedente de um lote lindeiro. Professor, o que é um lote lindeiro? Aquele situado ao longo das vias urbanas rurais, em que com ela se limite, né? Então vamos lá. Vias urbanas ou rurais? Vamos colocar rural, né? Então aqui tem uma BR. Tá, uma BR. Tá aí. Daqui vem, situado ao longo, né? Aí aqui, né? Na BR, tem uma fazendona aí de um aluno nosso aí, né? Uma fazenda aí. Ó. Isso aqui é um lote lindeiro. Aí, um exemplo, né? Uma fazenda aqui, ó. O que ele está falando aqui? Está falando o seguinte, ó. O condutor que for ingressar numa via. Então, ele vai ingressar numa via. Procedente de um lote. Então, tá o carrinho aqui, ó. Tá? Aqui está o carrinho. Então, ele está precedente de um lote lindeiro. Da fazenda do cara. O que ele tem que fazer? Deverá dar preferência, tá, aos veículos. Então, ele vai dar preferência aos veículos que estão na rodovia, ou na via, né? E pedestres, né? Ou seja, se tiver um cara aqui, tá, que quer passar para o outro lado, ele quer estar se deslocando, ele vai ter que aguardar a passagem do pedestre, né? Que por ela estejam transitando. Isso que diz aqui o artigo 36. Então, tudo que vier do lote lindeiro, tá, ele vai ter que obedecer, ele vai ter que dar preferência aos pedestres e os veículos da via aqui, e vai ter que aguardar. Ele não tem vez. Justo? Claro que justo, né? Então, isso aqui são regras para fluir o trânsito, né? Não para travar o trânsito, né? Ok. 36. 37, né? O que acontece aqui? Aqui já estamos falando de algumas manobras, né? E o artigo 37 fala das vias providas de acostamento. Então, essa regra aqui, que a gente vai estar explicando para vocês, é quando tem acostamento, né? Sem acostamento, cenas para os próximos capítulos. Aguardem na sequência da aula. Então, a via tem acostamento. Tá? A conversão à esquerda e a operação de retorno. Então é o seguinte, essa regra é para a conversão à esquerda, você vai virar à esquerda, a gente sabe que o fluxo, a circulação normalmente é pela direita, né? Ok, a mão, né? E a operação de retorno deverão ser feitas de locais apropriados. Então, locais apropriados é o primeiro comando do artigo 37. E onde estes não existirem. O que não existe? Locais apropriados. O condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Ou seja, o artigo 37, ele traz duas regras importantes para o nosso trânsito, duas normas importantes. Então vamos falar da primeira, tá? Então a primeira é o seguinte, locais apropriados. É esse cara aqui, ó, locais apropriados, né? Vamos ler essa regra? Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno, né? Duas manobras, né? Deverão ser feitas locais apropriados. Então tá aqui. Então, vamos lá. Então essa pista aqui tem o que? Acostamento, né? Vem comigo aqui, faz um desenhozinho para a galera, tá? Aqui. Aqui, certo? Aí, uma pista, tá certo? Aqui. Mão dupla, ok. Tá? Tá aí, né? Então tá aí para vocês aí, né? Então ele tem um local apropriado. Então tem um acostamento aqui, ó, uma operação de retorno, tá? Então o que ele está falando aqui? Nas vias providas de acostamento,
A conversão à esquerda, ó, à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Então, um carro aqui, uma viatura, né, uma moto, né? Então deverá, ó, seguir este trajeto. Tá? Isso. Professor, onde tem isso aí, cara? Todo mundo sabe que eu sou cuiabano, mato-grossense, com muito orgulho. Tem uma cidade aqui chamada Poconé. Um abraço para todos os poconeanos, né? Então, para você para Poconé tem um retorno desse aqui à esquerda, né? Tá aí. Então, isso aqui, então, assim, tem acostamento apropriado, você é obrigado a entrar aqui, tá? Claro, se não entrou aqui, você vai ser penalizado. Tá aí, tá? Então, acostamento, você tem que usar o acostamento para você fazer a operação esquerda, tá? Ou você faz aqui, ó, faz o retorno, né? Tá? Aqui tá meio, né? Aqui à esquerda. Agora, vamos falar o segundo caso, e onde este não existem, não há local apropriado, mas há acostamento. O condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança, né? Isso aqui gera muitas dúvidas, né? Então vamos lá, vamos fazer uma pista aqui, tá? Mesma coisa, vamos lá, duplo sentido, mão dupla, né? Vamos, ó, professor, tem que pôr retinho esse cara aqui, né? Vem comigo. Pronto, tá aí, né? Aí é o seguinte, essa pista, ela é provida de quê? De acostamento, tá? É acostamento, só que não tem local apropriado, como no primeiro caso. E aí, prof, ele fala o seguinte, você deverá, ó, aqui está o carro, ó, entrar à direita, ok, aguardar um momento, tá? E fazer a sua operação de retorno, né? Ou, né? Olha aí, retorno, vou colocar casa aqui. Ou você pode fazer o seguinte, né? Ou virar à esquerda, tá aí. Isso que está dizendo aqui. Pronto, a gente está falando. Vamos ler de novo, isso aqui é importante demais. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. E onde esse não existe, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Professor, o cara é um esperto, parou aqui e virou. O faro não via ninguém, mas tinha lá, né, uma câmera, né? Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado, a operação de retorno falta infração grave, né? 5 pontinhos e mais o dinheirinho na conta do governo, né? Uma multazinha, pronto, né? Então isso é o dispositivo do artigo 37, acostamento. Então esse aqui é o padrão do acostamento. Vamos embora que tem muitos detalhes, né? Outra situação, tá? Vem comigo. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá. Então aqui. Então ele quer entrar. Então, antes de entrar à direita, o comportamento, antes de você fazer a conversão à direita ou à esquerda, ou entrar em lotes lindeiros, aqueles lotes das vias urbanas lá e rurais, né? Vem comigo. Duas coisas, né? Vem primeiro aqui. Primeiro caso, ao sair da via pelo lado direito. Então, é o seguinte, o inciso 1 é você vai querer fazer uma curva à direita. Direita é a mão, né? É o fluxo natural do trânsito, então é tranquilo, né? O que você deve fazer? Aproximar-se o máximo possível do bordo direito, do meio-fio da pista e executar a sua manobra no menor espaço possível. Então, as curvas à direita, tá? Você deve aproximar o máximo possível do bordo direito, meio-fio, e ocupar o menor espaço possível, né? Professor, aqui. Tem imagem? Tem imagem. Então aqui, você está aqui, tá? Aqui é seu carro. Então, ó, via. Né? Então você quer virar o quê? A direita. Direita, ó. Ó, aproximar o máximo do bordo direito e no menor espaço possível. O que acontece
Rapaz, já vi que tem cara rapaz, uma vez eu vi um Corsa, cara, um carro pequeno. O cara fez assim, cara, ele vai assim, ó, aquela ideia de caminhoneira. Ó, tá, não, ele vai até na linha aqui e vira assim, ó. Só que olha aqui a traseira do veículo, ó. Pode acontecer uma colisão, né, cara, ó. Então isso aqui é o que? A postura a ser adotada para a conversão do lado direito, professor, né? E agora? Agora do lado esquerdo. Tá? Do lado esquerdo nós temos duas hipóteses, né? Uma pista de sentido duplo, né? Ou quando é um único sentido, né? Então vem comigo aqui. Ao sair da via pelo lado esquerdo, está na via, você quer sair, você quer virar à esquerda, tá? Aqui é outro, ó, esquerda, lá é o direito, né? Lá, sem acostamento e sem local apropriado, tá? Aproximar-se o máximo possível do seu eixo na linha divisória da pista. Ok, vem comigo aqui. Então aqui, ó, você vai aproximar o máximo possível da linha divisória da pista, né? Aqui, ó, é uma linha amarela contínua, não pode ser ultrapassada nesse período aqui, ok, né? Quando houver, caso se trate de uma pista com circulação de dois sentidos, então tá aqui para você. Tá aqui, ó, dois sentidos, né? Tá, então esse aqui é o primeiro, tá? Primeiro caso, é esse cara aqui, primeiro caso. Então o que você tem que fazer? Aproximar o máximo possível. Por que você tem que aproximar? Porque isso aqui é uma pista de mão dupla, né? Duplo sentido, né? Então você tem que aproximar o máximo possível da linha divisória, que é a linha contínua, né? Claro, dar as devidas setas e você seguir o seu rumo, né? Aí. Você seguir o seu rumo. Tá aí pra galera, isso aí que diz aí, né? E o segundo caso, ou o bordo esquerdo, né? Esquerdo, tá? Aqui esquerdo, né? Você vai aproximar aqui do bordo esquerdo, no meio fio, né? Tratando-se de uma pista de um só sentido. Por quê? Porque você vai virar, ó, para a esquerda. Tá aí. No meio é uma linha seccionada branca, né? Ou seja, que é permitido a ultrapassagem. Então tá aí para a galera aí as posturas que você deverá adotar, né? De ultrapassagem, né? De conversão, direita, esquerda, tá? O perigo aqui está onde? Está lá do acostamento, né? Vamos lá, parágrafo único. Medidas que você deverá adotar, tá, durante essas manobras. Durante a manobra de mudança de direção, esquerda ou direita, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres, olha aí. Então ele deverá ceder passagem, se ele está atravessando, aí está um pedestre ou um ciclista, você tem que dar passagem para os pedestres e os ciclistas. Aos veículos que transitem no sentido contrário, tá? Sentido contrário, pela pista da via, da qual vai sair, respeitadas, claro, as normas de preferência de passagem. Bacana, tranquilo, tá? Então você tem que dar essa passagem, né? Pedestres, ciclistas e aos veículos que transitem no sentido contrário. Só daí você vai poder efetuar a sua manobra, né? Então tá aqui, né? O que acontece? Está vindo um carro, você tem que aguardar. Tem um ciclista passando aqui, você tem que aguardar. Tem uma pessoa passando, você vai ter que aguardar. Mesma coisa aqui, né? Só que aqui não tem no sentido oposto, né? Pronto, né? E agora, prof, nosso último artigo aí, tá? Nosso último artigo aí de trânsito dessa aula, dessa primeira parte da aula, né? A gente vai falar agora nas vias urbanas, né? Nas vias urbanas, né? A operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, ok? Que por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas, né? Tranquilo, normal, né? Mais uma consideração aí. Pronto, terminamos aí a nossa primeira aula aí de normas gerais, tá? Normas gerais de circulação e conduta, né? Muito importante, muito importante mesmo essa aula. Você pode ter certeza que as maiorias de questões de prova, o examinador quer que você saiba essas regras aí.
Então essa foi a primeira parte. Eu acredito que mais 2 partes nós vamos finalizar essa parte aí das normas, ok? Vem comigo, encerramento de sempre, com uma aula dessa magnífica, nós temos que ter aqui um encerramento muito importante, um encerramento que venha tocar os nossos queridos alunos. Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. É isso que é decepção, né? Você coloca uma expectativa muito grande e não tem um retorno. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Então você não deve criar expectativas, você tem que aceitar aquilo como as pessoas como são e aquilo que elas têm que oferecer. Se ultrapassar isso, você pode ter certeza que é decepção, mas ali diz, sabiamente, isso você só aprende com o tempo, com a experiência e com a vivência com as pessoas. Bacana, queridos alunos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau! Clique like.